Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 23 de julho de 2018, segunda-feira. Esse é o verbete de número 4.553, 6 páginas, 53 logias e 18 máximos. O tema é assistencialismo egoísta, especialidade interassistenciologia. Quem escreveu esse verbete está estreando no tertuliário, é o Marcos André Freitas. Então vamos conhecê-lo um pouco. Ele é graduado em Tecnologia da Informação, especialista em Marketing Estratégico e Psicologia Positiva, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, voluntário da Conscienciologia desde 2017 e autor do livro Fundamentos do Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação, de 2010. Então, vamos agora ver a definição do verbete. O assistencialismo egoísta é a condição de a consim, homem ou mulher, prestar auxílio, proteção ou esclarecimento a outrem, visando atender aos próprios interesses e obter vantagens pessoais. Na pensenologia, destacamos o autopensene da meritocracia assistencial, a pensenidade altruísta, contribuindo para a reurbanização e pacificação do planeta. Em fatologia, o ato de assistir para criar a obrigação de retribuição, a reivindicação da assistência prestada e a assistência abnegada, altruísta e desinteressada de resultados a favor de si próprio. Na parafatologia, o equívoco de considerar para cada hora de doação de energia a garantia de 24 horas de amparo extrafísico. Então, vamos agora lá para a argumentologia, ela está bem rica. Então, nós temos aqui 3 categorias de assistencialismo egoísta, depois temos 11 características não excludentes de personalidades praticantes do assistencialismo egoísta e na terapeuticologia, 7 práticas recicladoras do assistencialismo egoísta, visando a assistência cosmoética. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: assistência falha, assistência inegóica, assistência sem retorno, autoabnegação cosmoética e evolução Tacon-Tales. O assistencialismo egoísta, autoenganador, gera autoassédio e interprisão grupocármica, em oposição à multiculturologia da megafraternidade libertadora, cosmoética, teática e policármica. Na condição de assistente, você mascara os objetivos pessoais ou já assumiu atares francamente? Ainda se vangloria pela assistência realizada ou sente gratidão pela oportunidade de assistir? Uma boa pergunta. Na filmologia, nós temos aqui um filme e temos 5 livros aqui na bibliografia específica. Então, vamos agora à mega-análise, né, com a equipe da Enciclosapiens. Interassistenciologia, sedução, cosmoeticologia, egoísmo, mitomania, recompensa, benignidade, meritocracia, holomaturologia, negligência, intencionologia, lucidopecene, multidimensionalidade, despreocupação, conviviologia, proex, reurbanizaciologia, omissão, completismologia e Tacon. Então, para começar, aquela pergunta que a gente sempre faz, né, que eu acho que é importante para a gente contextualizar o tema, né? Então, por que do tema, né? Por que você escolheu ainda como primeiro verbete falar do assistencialismo egoísta? Bom, primeiramente, até para já limpar o egoísmo desde o início, eu não poderia deixar de agradecer quem me proporcionou escrever esse verbete. Então, agradecer primeiro ao Marcelo Brivilati, da Europa, pelo exemplarismo e aglutinação, que foi ele que me resgatou consciencialmente para a conscienciologia. A professora Malu Balona, e sempre nas tertúlias onde eu assistia, ela sempre fazia a provocação do autoenfrentamento para a pessoa vir aqui na tertúlia como forma de reciclagem e autoenfrentamento. Então, isso me motivou a querer escrever o verbete. A equipe do curso Verbetografia, pelas orientações, e a equipe da Enciclosapiens, pela revisão e pelos feedbacks. E, claro, os amigos evolutivos da Pré-IC Liderologia, que me ajudaram bastante na minha reciclagem. Bom, o motivo desse tema, assistencialismo egoísta, quando eu comecei a minha autopesquisa de autorreciclagem, um dos primeiros pontos que eu identifiquei como atravancadores da minha evolução consciencial foi justamente o egoísmo. E comecei a fazer os cursos de entrada, assistir às tertúlias, e um primeiro ponto de autorreflexão era justamente a comparação
quando eu fazia as metrias de interassistencialidade, eu sempre via que, de alguma forma, na minha carreira profissional e na minha vida pessoal, eu já vinha fazendo algum tipo de assistência. E eu tentava fazer a comparação entre o que seria uma TARES cosmoética e o que eu fazia. E eu encontrava ali o egoísmo, ou seja, eu sempre tentava fazer, mas, no fundo, tinha uma recompensa pessoal. Eu sempre fazia mais primeiro para mim, para depois o objetivo de assistir o outro. E eu achei que esse seria o primeiro ponto de reciclagem, antes de reciclar os demais, e escolhi esse tema para verbete. Então, esse verbete começou a ser escrito desde o ano passado, e ele foi escrito no meio da autopesquisa. Ele foi escrito com traços de reciclagem. Então, eu ia reciclando, escrevendo, reciclando, escrevendo. Então, 80% da fatologia e dos exemplos do verbete são coisas que eu mesmo fazia. Eram traços que eu não tive dificuldade de escrever, porque era só olhar o que eu vinha fazendo, profissionalmente, pessoalmente. E o interessante foi que, quando eu consegui achar esses 80%, eu comecei a olhar em volta. E, de alguma forma, eu consegui identificar sutilezas de assistencialismo egoísta, onde as pessoas, às vezes, e aí eu escrevi isso na exemplologia, que é o assistencialismo egoísta sem você saber. Você não tem é inconsciente. Você acaba fazendo, mas, no fundo, ainda tem um traço. Como eu já estava bem latente essa pergunta, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo por quê? Qual o objetivo? Eu comecei a também identificar que algumas pessoas estavam fazendo também, caindo no mesmo erro que eu havia cometido. Então, eu achei importante também colocar essas sutilezas no dia a dia, em que a gente, às vezes, acha que está fazendo, mas, no fundo, tem um interesse pessoal. Então, ele foi um verbete de autopesquisa de reciclagem. Muito legal, e é bem isso, né, que você fez, que a gente olha para a gente e olha para fora, olha para a gente e olha para fora. E aí vai fortalecendo a questão da pesquisa, né? Então, vamos começar a atender os teletertulianos, vamos começar com a nossa... Ela sempre está na dianteira, ou quase sempre, de Conceição dos Ouros, a nossa amiga. Então, vamos lá. Na fatologia, na página 9, que é a segunda página, né, do verbete, na quinta linha, tá? Pode comentar a respeito do ato de escolher o assistido com base em critérios próprios e fazer um contraponto com a primeira ortopensata? Sim, boa essa pergunta para início. O ato de escolher o assistido com base em critérios próprios. Eu vou falar primeiro sobre as minhas escolhas. A gente acaba se desenvolvendo ou estudando alguma coisa em que a gente acredita que desenvolveu aquela competência, e você começa a escolher quem você vai assistir baseado na sua capacidade. Então, às vezes, você acaba omitindo outros trafores que você tem, mas não são aqueles pelos quais você está dando foco naquele momento. Por exemplo, se você deu foco num trafor seu que te dá uma recompensa financeira, você acredita de forma enganosa, que aquele é o seu caminho de ProEx. E você não repara nas oportunidades de assistência paralelas que estão aparecendo com trafores que, às vezes, você nem percebeu que você tinha. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha uma capacidade de liderança. Então, eu achava que a minha assistência era liderando pessoas, quando, na verdade, eu tinha também uma parte docente e de comunicação que eu achava que financeiramente me dava menos dinheiro. Eu até colocava que eu fazia por prazer, mas eu acabava me dedicando menos àquilo. Então, várias pessoas vinham se aproximando para eu poder fazer um esclarecimento, mas eu achava que o meu caminho era mais de liderança. Então, você começa a escolher por mérito próprio. Se eu tenho mérito nisso, se eu vou ganhar alguma coisa, esse é o tipo de assistência que eu escolho. E você acaba se omitindo entre outras oportunidades que estão aparecendo. O contraponto, o que eu tenho feito hoje em dia? Eu me desvencilhei da minha escolha pessoal de assistência. Claro que eu conheço os meus trafores, eu sei o que eu posso fazer hoje de assistência, eu sei o que eu ainda também estou reciclando, e eu também fico atento a essa escolha. Por exemplo, isso daqui eu não sou tão bom, então será que não é uma interassistência? Eu já me peguei em várias situações tentando fazer uma assistência e percebendo que o assistido era eu. Às vezes o assistido, ele se coloca como assistente, onde você, na verdade, está desenvolvendo aquilo. E o contraponto hoje eu não escolho, eu presto atenção nas assistências que aparecem para eu poder realizar. Né? E aí eu identifico os meus trafores que eu posso utilizar naquele momento. Então, seria o contraponto. Eu não faço a escolha hoje, eu identifico a necessidade e me preparo para ela. E aí... Posso só aproveitar essa ideia?
que teve um exemplo bem assim do que você está trazendo, que vem a calhar. Teve um professor hoje bem experiente, até coordenador de C, então o tempo passa, né? Mas ali no processo do Greenvex, no tempo lá dos inversores, né, ou seja, um bom tempo atrás, uns 20 anos atrás, essa pessoa ela foi para uma rádio com a professora Malo. E ele estava assim, ele dizendo que estava super assim, preocupado, porque pela primeira vez os parentes iam escutar ele na rádio, entende? A avó dele ia escutar na rádio, ou seja, o grupo Karma ali ia estar meio prestando atenção nele, porque estava chamando atenção, ia para a rádio, assim, aquela festa, né? E aí ele estava assim com uma dificuldade de elaborar, de se comunicar, estava muito preocupado com a imagem, com a autoimagem, entra muito o que você está dizendo. Aí parece que a professora Malo deu uma dica para ele, assim, né? Olha, esquece de você, pensa na assistência, pensa no do trabalho que a gente está fazendo aqui, do que a gente está representando do ponto de vista dos amparadores. E aí ele disse que fez isso, e a partir do momento que ele pensou nos outros e esqueceu justamente essa história de quem que era, do que os outros iam pensar, se não iam gostar do que estava sendo falado, disse que a coisa fluiu, ou seja, a coisa, né, funcionou, e ele levou isso para a vida, e ele contou isso algumas vezes. Eu acho que bem a calhar que você está falando, porque você tem o ônus e o bônus disso, né? Você tem aquele ganho que você está buscando, muitas vezes, né? Erradamente, porque é uma ectopia da assistência, mas ao mesmo tempo você tem o ônus disso, porque você acaba desvinculando com o amparador, com a assistência em si, né? Ela fica capenga, não é isso? E eu acho que o auto-engano ele acaba até se maximizando quando você começa até a dizer que aquela assistência que você escolhe também para omitir as suas próprias falhas. Porque esse tipo de assistência aqui, ela pode desvelar meus trafalhos, né, os meus trafaus. Então, essa daqui eu não quero. E aí você começa a caracterizar ela de forma enganosa como assédio. Isso aqui era um assédio que eu evitei. Às vezes não, ali era a oportunidade do aprendizado da reciclagem mútua. Ia ser o melhor para os dois, era o conceito de interassistência na prática. Continuando, então, na enumerologia, então, na página 10, então, na sua terceira página aí, enumerologia. Pode falar um pouco, não, ela não quer nada, ela quer você falar um pouco dos todos os itens, são 7. Não quer pouca coisa. Então, lê cada um e faz um comentário. Acho que podia fazer assim, o que você acha? Tá, ok. Bom, o egocentrismo nos relacionamentos, a ganância desmedida, o assédio assistencialista, o assistencialismo interprisional, o autoengano assistencial, a assistência incompleta e a assistência falha. Bom, egocentrismo nos relacionamentos. É você escolher o relacionamento onde você vai se dar melhor ali, onde vai te satisfazer, né? Tem um mito que as pessoas falam que procura outra pessoa para completar ela. É a pessoa que me completa, ou seja, você está procurando uma pessoa... então eu não preciso reciclar nada, é só eu achar alguém que tenha um trafor que eu não tenho, ele resolve isso para mim, essa pessoa resolve isso para mim, e eu não preciso, ela me completa. Então eu acho que começa o conceito errado por aí. É o mito do amor romântico. Exatamente. E a ganância desmedida é você não saber parar com a ganância. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando, até no meio profissional, eu vou pensar no dinheiro num primeiro momento, eu vou ser um pouco ganancioso, egoísta na minha carreira, mas vai ter um momento que eu vou me dedicar mais ao voluntariado, ou vai ter algum momento que eu vou diminuir esse ritmo, e não diminui. Não diminui, porque você vai não crescendo. Eu tenho um cargo, eu tenho um salário, daqui a pouco eu quero um cargo maior, eu quero um salário maior. Exatamente. Dinheiro é assim, daqui a pouco... mas agora no iate é quero uma casa maior, e a propaganda faz isso muito bem, né? Ela te incentiva a ter cada vez mais. Na verdade, é uma dissonância cognitiva onde você acredita que você tem que ter para ser. E aí você começa a se chamar pelo cargo, pelos bens. Eu sou a pessoa que tem isso ou que é isso. E isso não tem limite, porque você sempre quer ser mais. E as propagandas de carro exploram isso, já reparou? Explora muito bem. Você quer liberdade? Aí você vai ter liberdade. Aquele carro te dá uma liberdade danada. Então, associam direto isso, né? Sucesso com... Bom, o assédio assistencialismo e o assistencialismo interprisional. Quando você está assistindo com objetivo próprio, você está assediando o assistido. Porque você não vai prestar atenção no que é melhor para ele.
Você vai colocar até na forma de aconselhamento, você vai dizer para ele o que é melhor para você. E aí, dando exemplos bem práticos mesmo, por exemplo, quando você vê a pessoa que acabou de chegar na própria Conscienciologia perguntando qual curso ela deve fazer, eu acho que a primeira resposta deveria ser o que você quer auto-pesquisar. E aí a gente te recomenda qual curso tem esse conteúdo ali que pode te auxiliar. Mas eu vejo as pessoas já, olha, esse curso aqui é bom para você, é ele que vai fazer a diferença na sua ProEx. E eu fico pensando, como é que você conhece a ProEx da pessoa? Exatamente. Como é que você conhece o curso intermissivo da pessoa a ponto de dizer o que é melhor para ela? Então, eu vejo isso como uma forma até de assédio, por isso que eu coloquei o assédio assistencialista. Você acha que está assistindo, tem a questão do estupro evolutivo também, de você querer dar para a pessoa talvez um nível consciencial maior do que a pessoa está pronta para receber, e o resultado disso é a interprisão. Você cria uma interprisão onde a pessoa ela não se desenvolve por si só, ela não desenvolve a autogestão e ela acaba ficando sempre dependente de alguém que ela caracteriza como evolutivamente num nível mais avançado, ou que essa pessoa tem um trafor que ela não tem. Ela não pensa em desenvolver o seu próprio trafor. Ela pensa em sempre contar com a sugestão ou com o conselho dessa pessoa para sempre sanar essa questão dela. Isso afasta a pessoa do seu próprio autodesenvolvimento. O autoengano assistencial, assistência incompleta e assistência falha. Se você sempre achar que você está fazendo o melhor para a pessoa baseado somente em você, ela sempre vai ser incompleta, sempre vai ser falha. Tem sempre que fazer, aí vem a questão das técnicas, né, das técnicas de parafatos, de você acoplar, de você sentir o que a pessoa está sentindo, de você se conectar com o amparador da pessoa, com o seu amparador, tentar entender o que é melhor holossomaticamente, não somente ali no momento baseado nas suas interpretações. Bom, acho que é isso. Na última pergunta dela, né? Pensenologia é na segunda página, na 9, que é a última frase da pensenologia. Pede para explorar a pensenidade altruísta, contribuindo para a reurbanização e pacificação do planeta. Pensenidade altruísta, esse ponto é interessante porque ela, por si só, ela já é desassediadora na questão do exemplarismo. Quando você vê alguém que é altruísta no meio de pessoas egóicas, essa pessoa se destaca. A força energética dela é totalmente diferente do grupo, onde você vê todo mundo tentando ir para o lado e uma pessoa dizendo, eu acho que não. Eu não preciso disso, ou vamos fazer o que é melhor para a gente. Esse exemplarismo, ele tem uma força presencial muito grande na reurbanização e pacificação do planeta. E é interessante, às vezes, você ver, quando a gente fala desse termo pacificação e reurbanização, às vezes eu vejo as pessoas tentando fazer também de maneira egóica. Então, para reurbanizar, tem que ser disruptivo, tem que ser pegar na marra, vamos trazer para cá, vamos jogar energia. Às vezes você tem que entender também a maturidade que leva essas pessoas a estarem nessas condições imaturas e você, pelo exemplo, ser um atrator consciencial para que essas pessoas possam fazer isso. Eu tive a oportunidade de reciclar a minha profissão no ano passado. Eu saí de um ambiente profissional da área de tecnologia em multinacional, onde eu tinha um salário confortável, eu tinha uma vida confortável, e eu mudei totalmente para a parte comportamental e de desenvolvimento de pessoas e treinamento. E hoje, muitas pessoas que trabalhavam comigo nessa área, executivos, gerentes, diretores, comentam comigo, nossa, eu queria ter essa coragem de fazer essa virada, porque eu estou estressado, porque eu estou cansado, porque eu estou com um problema de saúde. Então, essa pensenidade altruísta de você pensar no que é melhor para todos, e aí envolve abrir mão de carro do ano, abrir mão de bens, abrir mão de pensenidades materialistas. Você cria uma força atratora que as outras pessoas elas olham e falam, eu também queria isso. O que você fez? Como você fez? Nesse momento, você tem a oportunidade de fazer uma escagem para direcionar a pessoa para essa reurbanização. Vamos para a Suíça. Tecnologia, página 9, que é aquela segunda página, né? Está lá, é o último item, tecnologia. Aí a pergunta é, a técnica da evitação da arrogância monovisiológica. Poderia ampliar? A técnica da evitação da arrogância está na penúltima linha. Você olha no final da linha, tá. achou, né?
O que é arrogância monovisiológica? Monovisão é você só olhar um lado. Ou é o lado que eu conheço, é o lado que eu estou confortável, é o lado que eu vou ganhar alguma coisa, e você não explora todos os outros lados. Você não aborda todas as possibilidades. Deixa eu tentar sobre a minha ótica, deixa eu tentar sobre a ótica da outra pessoa, sobre uma ótica multidimensional, sobre uma ótica de amparo, sobre o que é melhor para todos. Nesse momento, essa arrogância ela cai por terra. Porque essa arrogância ela vem de uma tentativa de defender uma monovisão. E essa tentativa de arrogância, todo o excesso esconde uma falta. Então, o que é arrogância? A arrogância é uma tentativa de você defender o seu ego. Você quer provar que você está certo, você quer provar que você é aquela pessoa que tem a razão naquele momento. Isso revela, por um outro lado, uma insegurança. Você não tem certeza do que você está fazendo, mas você quer defender aquilo. Então, essa arrogância, ela, na verdade, é uma insegurança. Então, a arrogância da monovisão é uma tentativa de você defender somente seu ponto de vista. Quando você se abre, se permite analisar todos os aspectos, e você se abre para o amparo, para você se conectar com o que é melhor para todos no momento, essa arrogância cai por terra. Voluntariologia, agora na página 10, a primeirinha lá na página 10. A autoqualificação cosmoética no voluntariado conscienciológico, afinizado ao curso intermissivo. Então, a pergunta é só isso, deve ser para você comentar. Uhum. O que é o voluntariado? Quando você... Primeiro eu vou falar o que eu passei, assim, o que eu vejo quando você entra. Uma coisa é a visão que você tem já dentro da conscienciologia, já estudando e já tendo a prática do voluntariado. Por isso que se fala, o voluntariado ele é uma prática. Você aprende no voluntariado. Você aprende, às vezes até na tentativa e erro, você vai ali aprendendo. Você tem o processo da interassistência de outros voluntários. Mas quando você está começando na conscienciologia, às vezes você está ali na autopesquisa. Você está fazendo um curso, uma palestra e tal. A pessoa está vindo muito ali. Você não quer voluntariar? Às vezes a pessoa não tem nem ideia do que ela vai fazer no voluntariado, mas ela vem. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas vindo de forma imatura, eu também fui um desses, buscando o amparo através do voluntariado. Então, no fundo, ainda tem um sentimento egoísta. É bem sutil, mas ainda tem. Eu estou voluntariando para receber interassistência. Eu estou voluntariando para ter um grupo ali que vai me interassistir se eu precisar. E, às vezes, essa vontade egóica, ela deixa passar, como a gente falou no início, as oportunidades de assistência que estão aparecendo. Então, eu coloco o meu objetivo no voluntariado, o meu objetivo é voluntariar nessa área. E aí você tem uma outra oportunidade aparecendo do lado e você, não, porque eu voluntario aqui. Você tem várias interassistências ao seu lado, várias oportunidades de se desenvolver conscienciologicamente, mas a pessoa não. O meu voluntariado visa isso aqui. O meu objetivo como voluntário é esse daqui. E acaba sendo bem sutil, mas ainda tem um pouco do egoísmo. O voluntariado conscienciológico ele é uma oportunidade ímpar de você sim, ter um nível de interassistência, mas esse não pode ser o objetivo principal. Eu não vou voluntariar para receber interassistência, para receber amparo. Eu vou voluntariar para eu poder ali ter amigos evolutivos em que eu posso ajudá-los com o meu exemplarismo e também que eles possam me assistir com o exemplarismo e com o conhecimento deles. Eu não estaria aqui hoje escrevendo esse verbete se não fosse todos os professores que eu tive, todos os amigos evolutivos de pré-IC, todas as pessoas que eu conheci até hoje dentro da conscienciologia. Terapeuticologia, que é lá na página 12. A pergunta é: das 7 práticas recicladoras listadas, quais foram as mais complicadas para você e por quê? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que todas doem. Todas? Opa. Todas doem. Fazendo o processo de revisão do verbete, me perguntaram, esse verbete doeu para você? Eu falei, doeu. Esse verbete doeu. Era como se eu estivesse arrancando isso de dentro de mim. Era bem assim, vamos ser sinceros? Vamos descortinar logo de uma vez esse egoísmo? E aí eu comecei a escrever tudo. Bom, acho que o primeiro, tanto não foi à toa que ele foi o primeiro, ele apareceu logo ali. Ele não foi o primeiro, porque está em ordem alfabética, ele foi o primeiro que eu escrevi. Não está em ordem alfabética, está em ordem lógica. Está em ordem lógica. Porque eu vi aqui, eu tinha um A no meio aqui, eu já ia consertar, falei, não, lá em ordem lógica. Vamos lá. Bom, competitiva.
que é você aprende muito isso no mercado, né? Que chama-se fazer... Não, ele falou da... Ah, não, eu estou falando besteira. A pergunta é... Não é da tipologia? Não, na terapeuticologia. Ah, desculpa, eu estava lendo a tipologia. Não precisa desculpar, não. Terapeuticologia. Desculpa. Eu que confundia. Bom, autopesquisa, autoenfrentamento, referencial, autorreciclagem. Acho que com certeza é autorreciclagem. Aí nesse tem uma mesmo. Com certeza é autorreciclagem. Tá. A autopesquisa não é tão difícil se você aprende as técnicas, e a conscienciologia ela traz boas técnicas para você poder fazer autopesquisa. Eu vejo até algumas pessoas falando, poxa, você já, com pouco tempo de conscienciologia, escreveu um verbete, tem 2 artigos, como é que você conseguiu? Autopesquisa é você colocar uma intenção e pesquisar. Você tem livros, você tem vídeos, você tem as tertúlias online, você tem acesso às pessoas, você tem a intenção de pesquisar. Eu acho que o próprio processo de autodesassédio, ele começa na autopesquisa, na intenção da autopesquisa. E a produção ela é resultado dessas reciclagens. Acaba sendo resultado. Chega senão... um momento que você tem tanta coisa, já que você começa a escrever, Exatamente. e eu acho que a pessoa também, por uma autodepreciação, ela fica esperando o momento certo de escrever. Às vezes você já tem tanta coisa para escrever, você já passou por tanta coisa. Né? Então, a autopesquisa, ela é um ponto interessante, onde você, na verdade, ali só junta conteúdo. O autoenfrentamento, ele é uma coisa meio que natural. Chega uma hora que você olha e fala, caramba, eu era tudo isso? Eu fazia mesmo tudo isso? A autorreciclagem é que é difícil. Que é quando você fala, ok, eu já aceitei que eu sou isso, e agora, o que eu faço? Porque, às vezes, você tem que trazer neocognições que você não tem. Você tem que trazer processos comportamentais, emotivos, novos trafores que você não conhece. E aí, sim, você tem que buscar o exemplarismo. Como é que essa pessoa tem essa capacidade de empatia e eu só tenho se eu ganho alguma coisa? Por que eu não sinto empatia quando eu não ganho nada? Como é que eu desenvolvo isso? Deixa eu prestar atenção. Uma pessoa que se comunica bem e tem empatia, como é que ela faz? O dia que eu tiver a oportunidade de encontrar com ela, eu vou perguntar para ela, nossa, você já nasceu com isso? Como é que foi? Você desenvolveu? E, às vezes, nesse contato com a pessoa, você recebe o banho de energia ali, você sente a força presencial da pessoa, e aquilo dali já gera em você uma neossinapse. Eu até escrevi isso, que é a neuroectoplasmia promovendo neossinapse. Às vezes, pela energia consciencial da outra pessoa, você cria uma neossinapse. Nossa, então, se eu tentar dessa forma, e aí quando você vê, você já acabou criando esse hábito. Mas, com certeza, foi a autorreciclagem o mais difícil. Tá. Quer ir, André? Depois eu volto aqui. Eu estava pensando que você está falando do assistencialismo, vem muito a calhar aquela dificuldade que a gente percebe da TARES perante a TACOM, né? Porque vamos pensar, se eu quero ajudar, eu quero fazer assistência, e tem muita gente que é mais fácil de pegar a TACOM, porque entra nessa situação que você está trazendo, que é mais fácil eu ficar na média, então eu fico bonzinho, e aí o ganha-ganha, ele é mais fácil, né? Ele é mais direto. E quando a gente está mexendo na TARES, nem sempre o ganha-ganha é tão aparente, né? Porque você, às vezes, sai malzinho na situação, porque você apertou ali a ferida, apesar de, às vezes, a técnica, assim, o avançado da TARES é morder e assoprar, não é isso? É o morde e assopra. Mas você tem que ter técnica com isso. Isso nem sempre a gente faz com categoria, vamos dizer assim. Como você vê essa diferenciação? Eu até coloquei isso na taxologia, que é o assistencialismo egoísta benigno. Parece até meio controverso, né? Como assim um assistencialismo egoísta pode ser benigno? Ele é benigno no momento em que ele beira ali a TACOM, só que ele, às vezes, pode até desenvolver a pessoa, mas é no nível de maturidade imediata dela. E aí tem exatamente essa coisa. Se eu faço uma coisa imediata, a pessoa reconhece um benefício imediato. Esse benefício imediato gera, e aí pode ser alimento do ego, gera um feedback, gera um elogio. Nossa, você me ajudou. Ah, que bom. E aí você cai nessa armadilha e fica só repetindo isso. Eu só vou fazer TARES quando a pessoa se sentir bem. Eu nunca vou dizer algo que possa, de repente, colocar ela ali numa situação de melim, mas que seja necessário para evoluir. Sabe aquela, a cosmoética destrutiva? Olha, eu acho que, não queria te enganar não, mas eu acho que se eu fosse você, eu olhava por esse outro aspecto. Talvez a pessoa se sinta incomodada. Isso não vai gerar recompensa.
A pessoa pode até identificar essa recompensa daqui a uns 2 meses. Eu lembro de uma tertúlia de um professor, se não me engano foi o Leonardo, do IPC, ele falando que ele deu uma aula e ele falou uma verdade para uma pessoa e depois ele ficou se remoendo. Ele falou, não devia ter falado isso. A pessoa ali na hora se sentiu mal. Uns 2 meses depois ele encontrou com essa pessoa em outra palestra e ele já estava indo em direção à pessoa para pedir desculpa. Eu não deveria ter falado para você isso naquele dia. E antes que ele falar, a pessoa, muito obrigado por aquilo que você me falou, eu precisava ouvir aquilo. Então, eu acho que quando você está muito preso a essa recompensa imediata, você fica sempre buscando o resultado imediato. E aí, nesse momento, você não vai expandir a capacidade toda da TARES para a pessoa. Você vai pensar como ela vai se beneficiar disso imediatamente. O que ela gostaria de ouvir. E, às vezes, o que ela gostaria de ouvir vai aumentar a sua interprisão grupocármica com ela. Porque vai manter ela naquele patamar sem evoluir. Respondi? Sim, e é interessante que essa situação da pessoa se arrepender na hora, muitas vezes são as consciências que estão vindo em cima dela, né? Ela mexeu no vespeiro, ela fala assim, ó, olha o que você fez, ó, você pisou na bola, né? Tipo, aí você fica sem jeito e você quer voltar atrás, que é justamente às vezes o que não é para fazer, né? Mas eu acho que o grande lance, e isso foi uma coisa que eu tentei aprender, até pelo meu perfil, era como dar esse feedback de forma que ele seja evolutivo para a pessoa, mas sem causar nela algum tipo de assédio ou sem colocá-la numa situação desfavorável. Então, hoje eu fico ali preparando o momento certo, onde eu acho que teve entrada, e tem um pouco do que foi falado no acoplamentar esse final de semana, que é o amparador da pessoa está ali, é o momento, você teve alguma sinalética de que pode ir em frente? Então, vamos lá. Senão, às vezes, você fica assim, pensa. Olha, não estou dizendo que é isso, mas pensa bem. Ou então, lê esse verbete aqui. Depois diz o que você achou. Sim. Agora, Marcos, primeiro, já que a gente não falei, parabéns pelo verbete. Você sabe que, ó, eu inverti a situação, por quê? Para você não ter um ganho secundário, né? Então, você ter, para falar assim, mas muito bacana, né? Você ter trazido isso daí. Agora, uma das coisas que me fez chamar atenção, no que você veio falando do processo do ganha-ganha, né? Isso que você está trazendo, né? Tipo, assistência genuína, que tem uma boa intenção, ele tem um ganha-ganha, né? Então, não precisa você cavar, né? Tipo, cavar uma assistência para ter o ganho. Se você tiver uma boa intenção, isso já vai te levar. Uma das coisas que eu lembro, e até eu comento com o pessoal, é que, por exemplo, eu participei assim do grupo lá da Consologia no IPC, assim, muito jovem, né? E na altura, como eu sou estudante, eu sou engenheiro, mas você imagina, a formação nossa é uma formação muito contida, né? Então, a questão de exposição, de comunicabilidade era muito baixa a minha, né? Eu vejo que eu tenho muita coisa a melhorar, mas eu vejo que eu cresci um tanto e eu percebo claramente que essa ação com os amparadores me ajudou nesse processo de expansão do laringochakra. Mas eu lembro que, tipo, imagina falar em público. Nossa, eu não me imaginava nisso. E eu vejo colegas que têm essa dificuldade também. E aí, o que eu lembro? Que a coordenadora da unidade falava, não, olha, hoje você vai dar o recado no meio da palestra, ou no final da palestra. Você sabe que no final da palestra é aquele povo querendo, todo mundo com fome, querendo ir embora. Todo mundo já com a bolsa no colo. Já todo mundo já pegou o que queria, só que você vai ter que dar o recado. Gente, aquela hora do momento do recado era tudo, para você se virar nos 30, né? E aí o que acontece? Eu percebi que com o passar do tempo, quando eu colocava a responsabilidade do que eu tinha que passar perante a minha, eu conseguia dar o recado e eu ia crescendo. Isso acabou desembocando no processo docente, e assim, a gente vê que nem você falou, com o passar do tempo eu percebi que se eu pagasse alguém para me terapeutizar e para me ajudar a mudar aquele meu quadro e chegar onde eu cheguei, eu pagaria muito e teria muitos anos de terapia. E a assistência fez isso comigo, mas sem eu querer, sem eu pedir, vamos dizer assim, mas era necessário para a assistência. E acho que é isso que é importante você estar trazendo, é que, tipo, você não precisa ter, talvez até mesmo, vamos pensar assim, né, pelo que você está trazendo, é interessante a gente ver os ganhos da assistência que foi feita.
Porque se a gente não recebe nada e se você não tem nenhum feedback, até dos próprios amparadores, que nem você falou, a pessoa que vem falar depois e fala, pô, positivo, valeu, alguma coisa pode estar errada também, não é? Porque pode ser que você pisou na bola lá atrás, pode ser que você, a dose foi errada. Então, quer dizer que isso também faz parte da aprendizagem, não é? Tipo, a gente não vai falar assim, agora que eu quero fazer TARES, eu vou acertar tudo. Então, se a pessoa não tiver um feedback e for olhando e dosando, ela não vai crescer. A gente vê isso daí. Mas eu vejo também que o fato de você ter a intencionalidade, que não é esse que é o objetivo, não é a causa primária, não é tipo o ganho secundário que você está olhando, é o que te vai levar a você naturalmente dentro de um fluxo de desenvolvimento. Então, como que você vê essa questão de você que está chamando a atenção, está claro isso, da pessoa fazer, então, uma autoverificação da intencionalidade? O que você faria para a pessoa falar assim, antes de dar esse passo, veja lá a tua intenção? Tá. Primeiro, eu queria comentar uma coisa muito importante que você falou, da questão do parabéns. Quando você ainda tem esse padrão muito egóico, a tua tendência, e eu coloquei isso na questionologia, ainda se vangloria pela assistência, a tua primeira reação é, nossa, que bom que eu recebi um parabéns. E aí eu coloquei o contraponto. Ou você sente gratidão pela oportunidade de assistir. Eu fui num crescendo. Eu saí do egóico e eu fui para o contraponto total. Que quando alguém me dava parabéns, eu me sentia mal. Porque eu achava o seguinte, não, isso me alimenta, isso alimenta o meu ego. Então eu não quero parabéns. Eu comecei a menosprezar esses parabéns, essa gratidão. E isso me levou para uma autodepreciação. Chega um momento que você não tenha o bem-estar. O parabéns, ele te causa um bem-estar. Mas é um bem-estar pela oportunidade de assistir. Não por quem você é. Isso não te aumenta. Isso te faz se sentir grato. Isso te motiva a estudar mais. Quando você vai pegar um outro tema para estudar, essa gratidão, ela é um motivador intrínseco para você olhar e falar, eu vou fazer o melhor verbete, ou eu vou fazer a melhor pesquisa, o melhor curso livre, pensando no quanto eu posso ajudar as pessoas. Essa gratidão te retroalimenta, mas não te faz melhor. Ela não te faz ser, ela não ativa a sua competitividade. Então é o prazer de ser grato. Então hoje um parabéns para mim, eu fico feliz pela gratidão de poder estar aqui tendo essa oportunidade. Assim como eu fico feliz pela oportunidade de ser assistido quando alguém também faz assistência para mim. Eu fico grato por ter sido assistido. Então é uma coisa que te motiva pessoalmente. Vamos lá? Tema bem interessante, muito mais do que eu achei que fosse quando eu vim aqui. E aqui em Fatologia, na 9ª página, você colocou aqui a TACOM. Aí eu queria que você ampliasse mais isso, né? E falasse um pouco se tem uma diferença entre o egoísmo e a ignorância, porque muitas vezes a pessoa ela faz o TACOM, mas pela ignorância de não perceber que ela poderia estar esclarecendo a pessoa, né? Eu queria que você discutisse aí até onde é ignorância, até onde é egoísmo, ou se anda ali lado a lado, como é que é? Tá. Primeiro, acho que cabe uma reflexão. Existe um crescendo entre TACOM e TARES. Todas as pessoas estão prontas para receber TARES de primeira vez? Pega uma consréu, pega uma pessoa que vive uma vida na baratrosfera, ou uma pessoa muito imatura. A pessoa está passando fome, você tem que alimentar primeiro. Você, às vezes, tem que preparar a pessoa consciencialmente para ela alcançar um nível de entendimento para aí você começar a TARES. Então, não estou dizendo que você tem que fazer isso com todo mundo, mas existem pessoas que você começa a conversar com a pessoa já tem cognição para entender sobre multidimensionalidade. Então, ali você já começa na TARES. Então, é um trabalho até de empatia interassistencial, de você identificar como eu posso ajudar essa pessoa, em que momento ela se encontra para eu poder entrar. Então, eu acho um auto-engano também a gente classificar a TACOM sempre como negativa. Às vezes ela é necessária, como a Adriana falou, você tem que alimentar a pessoa para ela ter força o suficiente para poder levantar, para você poder entregar um livro de conscienciologia para ela poder ler. Porque eu entendo assim, as coisas são indissociáveis, mas tem a questão da prevalência. A questão é sempre a prevalência e a TARES. Exatamente. Mas, às vezes, você tem que começar a ter... Então, elas se complementam, mas a diferença é a prevalência da TARES. Quer dizer, o que vai prevalecer sempre? É a tarefa do esclarecimento. E o que é a ignorância? É a falta de conhecimento. A ignorância
Eu não conhecia até então essa diferença entre TACOM e TARES. A minha professora do curso de CPC, a Débora, foi ela que me deu esse conceito primeiro, que é, entre a TACOM e TARES, entre o branco e o preto, existem gradientes de cinza. Então, você não vai sair de uma TACOM e ir para uma TARES totalmente multievolutiva. Você vai ali num gradiente, num crescendo, obedecendo o nível de maturidade da pessoa. Entendi. E aqui em terapeuticologia, eu sei que você já falou, mas eu queria que você comentasse, enfatizasse mais a autorreciclagem. Na prática, o que você viu que foi mais importante? O que você viu que achou que fosse importante, mas na prática não funcionava muito? O que é que funcionou mais? Queria que você ampliasse mais aí. Tá. Obrigado. Acho que o principal ponto ali da autorreciclagem foi, não, de novo, não percebi. Esse acho que é o ponto ali da autorreciclagem, porque uma vez identificados os traços, você fala, ok, isso daqui eu não vou fazer mais. Você começa a ter uma auto-observação a todo momento. E aí tem um momento que você fala, de novo. Aí você lista, então eu faço também nessa situação. E aí você vai o dia inteiro fazendo isso. A quantidade de novo era muito grande. E aí eu falei, peraí, tem muito de novo, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ressomar de novo sem esses traços? Não, o autoenfrentamento ele continua ali. Eu vou um por um, eu vou começar a pegar os prioritários, aqueles que eu repito mais, aquele que gera mais interprisão, aquele que me traz mais malefício, que é pior. E aí você tem, tem uma coisa que se chama na administração, que é a lei de Pareto. 20% das principais coisas resolvem 80% das demais. Você tem alguns traços que são os principais. Quando você recicla eles, parece que é um castelo de carta, vai caindo os outros. Quando você vê, tem uns... Eu cheguei a um ponto de, em determinadas situações, eu senti falta do traço egoísta. Eu olhava assim e falava, está faltando alguma coisa. Como assim eu não pensei em mim? Isso, comportamentalmente, é um processo. Até uma hora que aquele traço você não faz mais, é repetição. É, de novo, ok, errei, vou tentar de novo, vou tentar de novo. Chega uma hora que você recicla. Gente, eu vou fazer, como tem muita pergunta aqui, eu pensei assim, eu faço uma daqui, aí chamo vocês, tá? Para a gente também não deixar muito para trás a turma de fora. Uma pergunta de Lisboa, Portugal. Mitologia, página 11. Pode ampliar a relação do mito do Robin Hood com o tema do seu verbete? Robin Hood, roubar dos ricos para dar aos pobres. O sinal tem esse verbete? Eu acho que se tem. Se não tiver, eu sugiro você fazer. Dá uma olhada se já existe. O que Robin Hood fazia? Ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Então, eu faço uma coisa anticosmoética para fazer uma assistência que dá dinheiro para os pobres, é TACOM. Então, eu faço uma assistência, eu gero uma interprisão roubando, uma atitude anticosmoética para dar para os pobres. É a questão dos fins justificam os meios. Os meios de quem? Dele próprio. Ele queria ser o líder daquele povo que ele alimentava. É egóico. É egóico. Você vê que, se você ler a história de Robin Hood, se você ver os filmes, ele gostava ele assinava. Ele dizia lá, ó, fui eu que te roubei. Ele deixava um lembrete, botava o nome dele, ó, fui eu. Então, ó, para você que é rico, saiba que eu sou o herói aqui. E para os pobres era ele que distribuía. Isso é egóico. De blusa branca, isso você. Parabéns, Marcos. Excelente aí a abordagem desse verbete. Eu penso que o nível de reciclagem desse traço, né, do egoísmo, até mesmo do egocentrismo, ele é bem complexo e tem vários espectros aí, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui da Fatologia, página 9, nona linha. A desqualificação da assistência alheia para justificar o próprio déficit assistencial. Muito boa pergunta. Esse item é bem interessante, que você começa a criticar as outras assistências. Então, por exemplo, a pessoa não é da Conscienciologia, ela é da SOCIM, mas ela faz lá algum tipo de assistência. As pessoas começam a classificar a assistência que essa pessoa está fazendo. Mas isso aí é TACOM. Tá, mas você já analisou o efeito grupocármico, policármico e evolutivo naquele ambiente baratrosférico que aquela pessoa está fazendo? Então, por que você está mais preocupado em desqualificar a interassistência do outro do que fazer a sua própria reciclagem?
Então, ok, ele está fazendo o que ele pode dentro do nível de maturidade dele. Se ele vai gerar interprisão, é um problema dele. Eu posso até, de alguma forma, ver como eu posso ajudar, se eu tiver acesso a essa pessoa, para poder conversar com ela, ou até gerar um exemplo de pesquisa em cima disso, mas ele está fazendo. Ele está fazendo. É muito uma questão que foi debatida muito nesse final de semana no acoplamentário, que é você agir. É engraçado que até apareceu aquela música do Elvis Presley, né? A little less conversation and more action. Então, é menos teoria de assistência e mais prática. Ok, ele está fazendo, que ele seja ignorante, que ele esteja fazendo o melhor que ele pode no nível consciencial dele. Mas e a gente? O que a gente está fazendo? Então, eu acho que essa desqualificação é a única justificativa que eu acho, e isso foi baseado também em mim. Quando eu me peguei criticando a assistência dos outros, eu me perguntei por que eu estou fazendo isso. E eu reparei que era para esconder o meu déficit. Eu estou criticando o outro porque eu não estou fazendo, então eu quero trazer ele para o meu patamar. Se eu estou imaturo, eu quero dizer que todo mundo está no mesmo nível que eu para eu me sentir menos mal. Não, deixa ele fazendo a assistência dele, é o melhor que ele pode fazer. Mesmo porque tem uma gradualidade, né, entre a TACOM e a TARES, que às vezes passa despercebido. Né? E outra coisa, cada um tem sua ficha evolutiva. De repente, essa é a ProEx dele, diferente da nossa. Só para complementar mais uma pergunta, você percebe alguns trabalhos complementares que podem estar evidentes aí, principalmente, não só especificamente nessa pergunta, mas no seu processo de autopesquisa, que você identificou que retroalimenta esse traço do egoísmo? Ah, empatia. 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 E a empatia não é só sorrir ou ser uma pessoa sociável, porque existe a empatia, digamos assim, a empatia que você mantém propositalmente. Existe uma empatia também egóica. Por exemplo, eu era professor universitário. O momento onde você acaba fazendo mais assistência, às vezes não é no meio da aula, às vezes é quando a aula acaba, que é quando aquele aluno vai te procurar. Era muito comum a minha dupla ligar para mim, pô, meia-noite, você está onde? Estou na faculdade. Mas a aula já acabou 10 horas da noite, mas os alunos estão aqui. E estão me perguntando coisa, e estão tirando dúvida. Então, eu vejo, às vezes, que... E aí já também é uma... Você vê como está bem latente a desqualificação da assistência do outro. Tem pessoas que, quando acaba a aula, a empatia acaba. Eu sou professor, estou aqui sorrindo, estou fazendo a minha assistência. Quando acaba a aula, naquele momento, acaba. Você vê que, quando desliga a câmera, né, você vê que o sorriso fecha. Eu acho que é empatia. Empatia a todo momento. O que essa pessoa está trazendo para mim de necessidade? Eu posso atender ele no momento? É uma coisa que eu posso ajudar? Se eu não posso ajudar, eu posso indicar um livro? Posso indicar alguma outra coisa para essa pessoa ler? Às vezes, você não, o que a pessoa está trazendo para você também pode ter aquele trafar. O que eu posso dizer para ela é, eu estou tentando também, mas olha, eu li isso aqui. Dá uma lida nisso daqui também e vamos conversar daqui a um mês. Que aí a gente troca informação, de repente, até com mais propriedade. Então, essa empatia é para você reconhecer no outro a necessidade dele, fazer a sua autoverificação também, se você pode ajudar, porque eu acho que uma coisa egoísta também é você achar que você pode assistir tudo. E, às vezes, você não pode. Às vezes, aquela pessoa que está te pedindo ajuda, ela está melhor do que você. E aí você tem que ter empatia também para identificar a interassistência. Opa, então eu posso aprender com ele. Às vezes você acha que está fazendo assistência e você está sendo assistido. Eu passo por isso diariamente. Acabou a assistência, a pessoa vira para mim e fala, nossa, muito obrigado. Eu fico assim pensando, não, obrigado ele. Obrigado ele por ter me assistido. Interessante pensar dessa forma da gratidão mútua, né, no processo interassistencial. Muito obrigado. Eu vim para cá, depois vou para cá, depois para ali. Tá? Curitiba. Estrangeirismologia. Linhas 1 a 4. Opa, vamos lá. Como funciona na prática o networking para obter vantagens? Poderia exemplificar? Bem fácil. Eu lembro uma vez na minha carreira profissional que eu estava com uma decisão de mudar uma linha profissional. Eu queria parar de fazer uma coisa e fazer outra. E aí eu falei, bom, vou olhar no meu networking e vou procurar pessoas que podem me dar esse conselho. E aí eu ia sair com uma, jantar com a outra, almoçar com a outra. E aí todas as pessoas diziam para mim, não faz isso não. Mas eu percebi uma dependência. E aí isso me fez ter uma autorreflexão se essas pessoas eram isentas dessa minha decisão. E eu comecei a analisar que todas elas se beneficiavam de eu manter aquele padrão.
Eu dei um passo atrás e falei, deixa eu olhar o meu networking. Quando eu olhei, o meu networking todo era um networking de benefício mútuo. Eu não tinha amizades que poderiam me dar um feedback sincero, despretensioso. Todo mundo ganhava alguma coisa da maneira como eu era. Então, esse networking significava que todo mundo que estava ao meu redor eram pessoas que ou eu tinha algum benefício com essa pessoa, ou essa pessoa se beneficiava de alguma coisa minha. Era mútuo. E eu selecionava as pessoas por esse critério. Eu só deixava as pessoas se aproximarem de mim se eu ganhasse alguma coisa com elas, se elas fossem interessantes para mim. Não tinha esse prazer, essa empatia do contato com a própria pessoa. Era muito mais. O que essa pessoa pode me proporcionar? Que porta essa pessoa pode me abrir? Essa pessoa conhece aquela outra que pode me colocar dentro daquele lugar, então eu vou virar amigo dela. Quando eu me dei conta, esse networking ao meu redor era totalmente egoísta, porque ele me levava a obter benefício próprio. Aí ele continua a pergunta aqui, ó. Vemos que existe um modismo quanto a essas duas tendências de atuações colaborativas atualmente. Mas como funciona o mentoring e o coaching para criar dependência? Como desconfiar que estão querendo criar essa dependência? Quais são os sinais de que está havendo desrespeito ao timing do assistido? Não pode haver também dependência do assistido ao assistente? Se estiver muito grande, eu repito. Não, ok. Bom, eu fiz formações de coaching e mentoring e posso falar com experiência prática. O mentoring e o coaching são técnicas que podem ser usadas em momentos específicos. Por exemplo, se tem uma discussão muito grande hoje em dia a respeito do limite entre a psicologia e o coaching. O coaching ele serve para direcionar a pessoa quando ela já sabe o que quer e precisa de uma motivação para fazer ou de técnica para fazer. Agora, se essa pessoa tem alguma crença disfuncional, se ela tem algum problema cognitivo, algum problema comportamental, o coaching ele acaba fazendo um estupro evolutivo com a pessoa. E aí você tem uma disseminação hoje de treinamentos de final de semana de imersão, onde você bota todo mundo para entrar em euforia, cantar música, fazer técnicas de botar todo mundo em êxtase, e todo mundo é feliz, e todo mundo pode, todo mundo vai conseguir. A pessoa sai daquele, gasta dinheiro fazendo isso, sai daquele final de semana, eu conheço algumas pessoas próximas que passaram por isso, e no meio da semana cai numa frustração, porque ela vê que ela não consegue manter aquilo, porque ela não tem essa cognição, ela não tem esse comportamento. Então, o mentoring e o coaching, eles podem ajudar como técnicas quando a pessoa realmente está precisando daquele insight, daquela experiência. O mentoring, por exemplo, são pessoas que conhecem aquilo a fundo porque foram aquilo. Por exemplo, eu tive uma carreira na área de tecnologia da informação. Eu faço mentoring para empresas, baseado na experiência que eu tive. Então, eu posso dizer, olha, isso aqui eu errei. Não faça isso, porque a probabilidade de errar é grande. Isso é o mentoring. O coaching eu vou te levar de um estado A para um estado B. O que você quer? Ah, eu quero ser feliz. Então, vamos lá, me dá a mão, vamos ser felizes juntos. Não funciona assim. Então, nesse momento, eu vejo que o mentoring e o coaching, eles são utilizados, inclusive, no meio profissional, para você gerar dependência. Isso é muito comum, por exemplo, com pessoas que estão começando, que você identifica que elas têm um potencial enorme. Eu vou fazer coaching dessa pessoa, eu vou me colocar como mentor dessa pessoa, para ela crescer e me beneficiar. Eu quero trazê-la para a minha equipe. Eu quero que, quando ela cresça, ela lembre que fui eu que ajudei ela quando ela estava começando. Isso é interprisão. Você colocou no tema, né? Marcos. Marcos, parabéns pelo verbete. O verbete ficou muito bom, que esse processo aí de egoísta pega até no psicossoma do planeta. É muito sério. Eu quero fazer aqui duas perguntas na página 9, Fatologia. A primeira na segunda linha, o assistencialismo enquanto método para criar vínculo pessoal de dependência. Poderia dar uns exemplos para a gente, por favor? Basicamente é um pouco disso que a gente falou, que é você assistir a pessoa, mas você deixa lá, igual Robin Hood, né? Você deixa um cartaz, fui eu que ajudei, não esqueça de mim. E aí você cria um débito, né? Tipo, na hora certa eu te cobro. Na hora certa eu vou vir aí te lembrar que fui eu que te ajudei. Se essa pessoa ela evolui, a pessoa com certeza ela vai cobrar. Lembra de mim? Lembra que fui eu que te indiquei para aquele curso? Que fui eu que te dei aquela dica? Estamos aí, estou eu aqui agora. Lembra de mim? Então você cria uma dependência para cobrar. É como uma promissória. Eu te assisto, te carimbo ali, fui eu que te ajudei. Na hora oportuna lembra de mim, tá? Interessante, isso aí é
faz igual o político, né? Ele chega lá na casa lá e na família visita o pessoal e pergunta para o pessoal: como vai aquela sobrinha sua que está lá no postinho trabalhando lá, que eu coloquei? E sai sem pedir um voto, mas ali já coagiu todo mundo. E a próxima aí é o assistencialismo para a sedução, que já está bem vinculado aí também nesse processo. Essa questão da empatia aprendida, da empatia treinada, e o próprio assistencialismo, você faz assistência visando um resultado. E aí a sedução é o resultado em si. Eu seduzo para vender, eu seduzo para criar dependência, eu seduzo para fins materiais, para fins financeiros, para fins até físicos mesmo, de relacionamento amoroso. Você se coloca... Quantas pessoas a gente não ouve, né? Nossa, aquela pessoa no início de relacionamento era uma coisa. Ao longo do tempo, eu fui conhecendo quem ela era realmente, era outra. Ou seja, naquele início ali, a pessoa estava seduzindo. Ela estava mostrando um perfil ali de assim, eu estou aqui porque você precisar. E aí, quando você precisa mesmo, você vê que a pessoa não está. É um pouco disso. Alemanha, antagonismologia. O antagonismo egoísmo, altruísmo, e o antagonismo assistência credora, assistência doadora. Podia ampliar esses dois? Tá. O antagonismo, qual página? A página 10. Página 10. Aí a antagonismologia está do meio para o final aqui, ó. Tá, ok. Achou? Então é o antagonismo, egoísmo, altruísmo, e depois que tem a ver, o assistência credora, assistência doadora. Uhum. Qual o contraponto do egoísmo? É o altruísmo. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Não espero nada em troca, não vou escolher assistência, o que aparecer eu vou ajudar na medida do possível. E assistência credora, assistência doadora. Assistência credora é exatamente isso que eu falei, eu gero um crédito. Ó, eu te ajudei, então eu tenho um crédito aí com você que eu vou cobrar no momento oportuno. E a doadora eu não estou cobrando nada. Eu já fiz isso. É interessante quando você pega uma pessoa com um nível mais imaturo e você faz uma assistência que a pessoa não está esperando. É comum, às vezes, até a pessoa te perguntar, mas o que você está ganhando fazendo isso para mim? Nada. Esse nada é de um poder de desassédio imenso, que a pessoa ela fica assim, como assim nada? É nada, eu quero ver você feliz. Me ajudaram no passado e eu estou, de alguma forma... Eu gostei de ser ajudado, cheguei até onde eu cheguei sendo ajudado, hoje eu estou te ajudando porque eu sei que isso também vai te beneficiar, mas eu mesmo não ganho nada. É o prazer, para a pessoa não ficar sem nada também, né? Você fala, não, é o prazer de te ver feliz. Mas você percebe que a pessoa, às vezes, ela não tem sinapse para isso, ela não tem cognição, ela fica sem entender. Como assim você não ganha nada? Eu estou doando para você. E na paradoxologia, o paradoxo da assistência em benefício do assistente. Poderia comentar? Paradoxologia. No paradoxo, que é lá embaixo. Já vi. Assistência... Embaixo onde é que a gente estava no antagonismo. Da assistência em benefício do assistente. É a primeira aí. Quando você faz esse acoplamento empático e você identifica o que a pessoa precisa, você faz para ela. Você faz para ela, no tempo dela, no nível evolutivo dela, você faz totalmente visando que seja o melhor para ela, que seja o melhor para a evolução dela, de uma evolução cosmoética grupal. Não é você. Você esquece de você ali na hora. Claro que você usa... O que você lembra de você são os megatrafores que você pode utilizar na hora ali daquela assistência. Ele está ali atrás, está Eu só ia esperando. aproveitar esse gancho. Acho que é interessante o que você está abordando, desculpa interromper a pergunta do colega, é que você está trazendo basicamente um raciocínio da diferença do guia cego com o amparador. Não é? Porque você, quando você está falando, eu estou dando e eu não quero nada em troca, você está justamente olhando o exemplo que os serenões fizeram já. Né? Ou seja, você está mostrando o teu curso intermissivo, você está mostrando a tua procedência extrafísica, né? Que te dá essa visão de longo prazo. Né? E eu acho que você está fazendo isso, você está quebrando esse vício desses guias cegos de falar assim, ó, vamos virar parador, né? E uma coisa também, só para limpar um pouco a coisa do dogma também, eu ganho dinheiro também, eu tenho uma profissão. Então, eu faço interassistência na minha profissão também e eu ganho dinheiro. Então, não é também, eu vou sair fazendo interassistência para todo mundo de graça. Não é isso. Mas, até dentro da sua atividade profissional, você pode fazer mais do que
É comum, às vezes, a pessoa falar, né? Eu coloquei isso na coloquiologia, para quem tá bom, pelo que me pagam, tá bom o que eu estou fazendo? Não, eu posso fazer o meu melhor. Eu posso fazer o meu melhor. A minha condição de ter saído de uma empresa hoje e ter o meu próprio negócio me permite definir o limite da minha interassistência. Eu posso fazer mais do que o necessário. Hoje, na verdade, o meu plano financeiro é em torno do que eu preciso para sobreviver para a minha família, não em torno do quanto eu quero acumular. Então, a necessidade de interassistência, ela aparece até no meio profissional. Você percebe claramente. Quando você abre um curso, por exemplo, um curso pago mesmo, eu dou aula e você vê o curso lotando. Você tem a intenção por trás do curso. Ontem, no Calepino, foi falado isso. Se um mega empreendimento não vai bem, você tem que avaliar qual é a sua intenção com esse mega empreendimento. Se a sua intenção ali... Você já parou para pensar que pessoas que estão ainda na SOCIM, sem essa visão de interassistência, elas ainda entendem a moeda de troca dinheiro? Então, elas precisam pagar para reconhecer que aquilo funciona? Se você abrisse uma palestra gratuita, as pessoas não dão valor, porque elas não entendem. Elas não entendem a interassistência. Então, existe um nível de interassistência na SOCIM, na forma como ela funciona, nos métodos que ela funciona, claro, observando a cosmoética. Mas essa extrapolação da interassistência, você pode usá-la em todas as áreas. Parabéns pelo verbete. E a pergunta que eu tinha é sobre a técnica etológica do salto baixo na tecnologia, segunda linha. É a 9. Página 9. Segunda linha. Tecnologia. Segunda linha. Ok, segunda linha. A técnica etológica do salto baixo. É chegar devagar, né? Chegar sem dizer teu nome, sem dizer quem você é, sem dizer... Isso é muito comum no mercado, né? A pessoa ela não fala o nome, ela fala o título. Eu sou fulano, doutor, pesquisador, diretor, presidente. Não, a pessoa é uma consciência. Então, o salto baixo é tipo os títulos que eu... Por exemplo, eu tenho algumas certificações na minha área técnica e uma coisa que eu falo muito com as pessoas é as pessoas se identificam pelas certificações que elas têm e não por ela própria. Então, o salto baixo é um pouco disso. Baixa o salto, você é uma consciência. E aí, se a gente avaliar até evolutivamente, ninguém chega e fala, oi, eu sou fulano de tal, meu CPC é esse, minha FEP é essa, meu nível evolutivo é esse. Seria mais ou menos isso, chega como consciência. Tem outra pergunta? Aproveita. Sim, aqui na legislologia, a lei de Gerson. A lei de Gerson é um... Aquele é novo, não deve ter muita exatamente, propaganda. eu pensei nisso agora. Para quem é mais antigo, e eu era bem criança nessa época. Eu era bebê, eu lembro, estava no colo da minha mãe vendo. Minha mãe me contava, tinha um comercial daquele jogador de futebol Gerson, era um comercial de uma marca de cigarro. É cigarro. Em que ele falava, se não me engano, eu gosto de levar vantagem em tudo. Gosto de levar vantagem em tudo. Por isso ele fumava aquele cigarro. E aí tinha um prazer ali de fumar aquele cigarro. Estigma, né? Nessa época, isso virou um colóquio chamado Lei de Gerson, que era a mania do brasileiro de levar vantagem em tudo. Então eu vou fazer interassistência. O que eu levo de vantagem? Eu vou fazer esse curso. O que eu ganho fazendo esse curso? Por exemplo, eu me planejei vir para Foz esse final de semana, fazer o acoplamentário, defender o verbete, e ficar aqui até sexta. Para quê? Falei, não sei, vamos ver. Claro que tenho coisas para fazer, tem laboratório, tem dinâmica, eu vou para o holociclo, eu quero escrever, mas o que pode aparecer aqui? Não sei. Se você já planeja, eu vou para lá, vou procurar a Adriana porque eu assisti uma tertúlia dela e eu quero tirar uma dúvida com ela. Eu já estou vindo com interesse egóico para mim. Eu vou ficar no holociclo aqui procurando a Adriana, caçando ela, procurando ela. Tem gente que vem para cá com lista de pessoas. Eu já vi isso. Vem com lista de pessoas. Eu quero encontrar esse e esse. E fica caçando as pessoas aqui em volta. Olha lá, a Adriana passando ali. Aí sai correndo atrás da Adriana. Aí quando chega perto, diminui o passo para parecer que não estava correndo. Oi, que coincidência! Mentira, ele está te seguindo desde a entrada. Então é esse despretensiosismo. É essa coisa do, vamos lá... Muito obrigado. Oi? Então vamos agora atender a Suécia. A pessoa está de longe. Vamos lá, a Europa aqui está em peso. Vamos lá. Parafatologia, página 9.
Poderia ampliar o equívoco de considerar para cada hora de doação de energia a garantia de 24 horas de amparo extrafísico? Muito bom. Eu sabia que isso ia ser perguntado, eu sabia. Quando eu comecei a fazer essa autopesquisa, eu comecei a identificar o que eu achava que estava ganhando em todas as situações. E comecei a enumerar. E aí eu identifiquei coisas que eu estava me planejando fazer porque eu ia ganhar. E uma delas era a TENEPS. Eu vou fazer TENEPS porque eu vou conseguir amparo. Eu vou fazer TENEPS porque eu vou receber 24 horas de... Eu cheguei a ouvir isso de algumas pessoas. Você doa 1 hora de energia durante a TENEPS e aí você passa o dia todo amparado. Eu acreditei. Então, quando eu comecei a identificar esses traços egoístas, eu comecei, deixa eu ver tudo o que eu estou fazendo ou planejando fazer e eu vou aplicar aquelas perguntas. Estou fazendo isso por quê? Para quê? O que eu ganho? E aí, voluntariado. Estou fazendo isso porque eu quero a interassistência do grupo. TENEPS, eu vou fazer isso porque eu vou... Mas, peraí, eu não fiz TENEPS ainda. Então, da onde veio isso? Eu ouvi. Bom, se eu ouvi, eu acho que está bem sutil, então... Esse padrão egoísta é de também achar que você vai para a TENEPS para receber. E aí me veio por isso que eu coloquei aqui, será que também não é um auto-engano bem sutil nosso, de não estou falando sobre a técnica da TENEPS, eu estou falando sobre a intenção auto-enganosa das pessoas em ir para a TENEPS pensando que vai conseguir amparo. Eu só vou para a TENEPS para conseguir amparo. E eu fiz uma pesquisa de campo. Eu perguntei para algumas pessoas, por que você faz TENEPS? Por que você faz TENEPS? Por que você faz TENEPS? E aí eu falei, reforçou, preciso colocar isso no verbete. Então, é um pouco disso, é fazer para conseguir. Não é fazer para assistir, é fazer para conseguir. E na mitologia, na página 11, é o primeiro mito lá, ó. Poderia relacionar com o tema o mito do auxílio e proteção dos cavaleiros templários e hospitalários durante as cruzadas no século XVI e XVIII. Eu sabia que essa ia aparecer também. Diga lá. Esse grupo Karma sempre aparece. Diga lá. O início desse verbete, inclusive, quando eu propus o primeiro tema para a equipe da verbetografia, o nome desse verbete era Cavaleiros Hospitalários. Ah, é? Era. E aí a Rosa veio me perguntando, mas por que você quer falar sobre os Cavaleiros Hospitalários? E isso era uma autopesquisa minha, de uma retromemória holobiográfica, e eu tinha muita afinidade com o tema, estudava desde a infância, e eu via que o lema deles era proteger os hospitais. O lema dos templários era proteger os peregrinos. Só que, se você analisar a história real, o que eles fizeram foi muito além disso. Então, eles tomaram Jerusalém, houve algumas atitudes anticosmoéticas com o povo dali, eles saqueavam, eles construíam castelos para o poder deles, eles eram uma armada militar. Os próprios hospitalários que nasceram como responsáveis pelos hospitais, eles viraram uma ordem militar durante as cruzadas. E eles tinham poder, eles tinham riquezas. Quando acabaram as cruzadas, os cavaleiros hospitalários eles voltaram para a ilha de Malta, tem um castelo ali, e essa ilha de Malta ela ficava numa rota estratégica ali de comércio. Eles eram piratas. Eles saqueavam os navios que passavam por ali. A ponto dos otomanos falarem, não, vamos lá e vamos tirar esse castelo deles, porque eles estão dificultando aqui o nosso comércio. E aí os cavaleiros hospitalários eles foram expulsos da ilha de Malta por causa disso. Eles eram piratas, eles roubavam navios. Então, tem gente que estuda a história dos templários hospitalários achando que tem honra, que tem justiça, que tem defesa. Não, não tem. É assistencialismo egóico, eles faziam para eles. Eles faziam isso para acumular poder, para acumular riqueza. E eu lembro que a Rosa falou, bom, se você está falando sobre esse tema, por que você não fala sobre ultrafar? Por que você não fala sobre o problema, que é o egoísmo no assistencialismo? Eu falei, pô, realmente, expandiu. E aí eles se resumiram à mitologia. Eu sabia que eles iam aparecer. Láucia. Alô? Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada também por você trazer esse tema, que eu acho que você está defendendo muito bem, com bastante clareza. Em fatologia, no final da 6ª linha, você traz lá o autoesforço inócuo na tentativa de praticar a inversão existencial sem fazer assistência. Eu queria que você ampliasse, trouxesse aí as suas observações a esse respeito,
principalmente no que diz respeito à sustentação de autoenganos, de autoimagem distorcida. Você pode fazer isso? Sim, com certeza. Algumas técnicas da conscienciologia são muito bem colocadas e, particularmente, eu mesmo, se eu tivesse tido a oportunidade de ter sido inversor, provavelmente eu não teria passado pela maioria dos autoenganos e dos erros que eu passei. Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se eu teria todas essas experiências práticas para poder fazer a reciclagem do jeito que eu fiz. Então, o que eu observo hoje? Eu acho que a pessoa poder se colocar numa posição lúcida de inversor, isso proporciona uma oportunidade ímpar de reciclar coisas, não estou falando nem dessa vida intrafísica, porque o inversor ele nem tem tanta coisa ainda para reciclar nessa vida, mas ele pode já fazer uma aceleração evolutiva, ele pode já focar na mega GESCOM dele, que inclusive é um dos objetivos da técnica de inversão. Mas o que eu percebo às vezes é a defesa do título inversor em detrimento de alguma assistência sendo realizada. Então, eu sempre coloco, e aí é uma provocação mesmo, uma provocação minha, que eu tenho 1 ano de conscienciologia, e eu reciclei, obviamente, por contrafluxos e por um momento existencial onde eu acho que eu estava na moratória patológica, eu passei do tempo de ter entrado na conscienciologia. Inclusive, tem um fato interessante, que eu conto mais para frente, mas eu já podia ter acessado a conscienciologia há 10 anos atrás. E, pela minha imaturidade, eu deixei passar. A minha esposa ganhou o livro Projeciologia, primeira edição, que foi impressa pelo Valdo, de um paciente dela. Ele chegou para ela e falou, eu não sei porquê, mas esse livro tem que ir para você, para sua casa. E a gente tinha esse livro na estante há 10 anos atrás. E a gente nunca abriu. A gente nunca abriu ele. Então, eu passei do tempo de ter acessado a conscienciologia. Isso, inclusive, reforça a minha intenção de recuperar o tempo perdido. E, às vezes, eu vejo as pessoas se apegando à técnica da inversão como um título, eu sou inversor. E aí você fala, pô, legal, o que você está fazendo? E aí parece que para ali. E aí eu coloco essa provocação, se isso também não é uma manutenção de um título. Você não tem um pouco de forma sutil ali também, uma coisa egóica ali de eu sou inversor. Ok, você está no seu momento, você não tem filho ainda, você não tem algumas preocupações que uma pessoa que tem contas para pagar, filhos, tem. E aí, vamos dar uma acelerada. E aí, o que está sendo feito? Então, eu vejo, às vezes, o autoengano no sentido de eu estou privilegiando o título em detrimento do que eu posso fazer sendo inversor. Sim, eu entendi. Na verdade, eu quis fazer essa questão para você, principalmente pelo seguinte fato. Dentro da técnica da Invexis, eu não sei se você também pensou por aí, uma das premissas mais importantes, justamente, é o processo da interassistencialidade. Não existe aplicação de técnica da Invexis sem o foco na assistência. Então, com relação a esse alto esforço inócuo que você coloca, eu fiquei pensando se não é o próprio desconhecimento do que a técnica significa, reforçando somente o título, como você disse, né? Porque o inversor ele não é só aquele jovem que vai chegar e vai se apresentar, né, como alguém diferente. Pelo contrário, ele é um jovem que ele tem uma proexis para realizar, mas que, num determinado momento, ele vai deixar de ser jovem, né? Então, não é uma técnica que vai acabar aos 26 anos. Então, por isso que eu quis trazer isso para você, né? Essa questão do alto esforço inócuo em praticar uma técnica, mas, ao mesmo tempo, sem conhecer que uma das bases que fundamentam a própria aplicação da técnica é a interassistência. Perfeita colocação. E eu acho que cabe até a análise de será que esse ponto está sendo observado? Então, vamos aqui para o Rio de Janeiro. Na sua opinião, qual o traço que mais predomina no assistencialismo egoísta? A insegurança ou o egocentrismo da consciex? Como você acha que uma consciência pode identificar esse traço em si? E que pensamentos, motivações ou ações o interessado pode utilizar para superar esse traço? Quer que eu leia de novo? Porque está comprido, né? Foi? Tá. Eu acho que exatamente são opostos. É bem interessante essa pergunta. A pessoa ela pode ser egoísta por autodefesa, por autopreservação, ou ela pode ser egoísta por automanutenção. Eu acho que a automanutenção é mais difícil para reciclar,
porque você tem ganho concreto já atribuído dentro da sua cognição. A autodefesa, a pessoa ela precisa passar pela questão da autoliderança, pela singularidade consciencial, e isso, por si só, vai dando aportes e amparos para ela suficientes para ela ir largando esse traço egoísta. É uma questão evolutiva, no meu ponto de vista, até mais fácil da pessoa conseguir, porque depende menos dela e mais da intenção dela e do amparo que ela vai receber e de técnicas que ela vai aprender. Quando a pessoa está fazendo a automanutenção do seu egoísmo, ela tem que primeiro abrir mão dos ganhos. Ela tem que abrir mão do prazer, ela tem que abrir mão da própria recompensa, ela tem que abrir mão do seu próprio ego. Então, e isso, no meu ponto de vista, é mais difícil. Ademir. Parabéns, Marcos, pelo verbete, é muito assistencial. A coragem, né, o enfrentamento e o exemplarismo é muito interessante. Nessa questão da assistencialidade, eu teria diversas perguntas aí para te fazer, mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais na neossinapsonologia, as neossinapses geradas pelo convívio com o amparador de função. Com certeza, para enfrentar todo esse processo aí, né, do assistencialismo egoísta, e ter todo esse autoenfrentamento aí, teve amparo. Expanda um pouquinho mais como você desencadeou esse processo. Vou dar um exemplo prático de agora há pouco. Estava fazendo uma revisão do verbete agora de manhã e tem uma pesquisadora, que eu não lembro o nome, é uma pesquisadora sobrevivente do Holocausto. E ela era criança, ela viveu ali naquele período, foge para cá, foge para lá, foi separada dos pais, viveu em campo de concentração, ela sobreviveu, estudou psicologia e se especializou em estudar os efeitos nas crianças refugiadas. E ela começou a analisar, ela analisou os refugiados do mundo inteiro, não só do nazismo, mas até de outras guerras civis. O contexto da pesquisa dela foi o efeito psicológico nos refugiados crianças e como essas pessoas se desenvolveram. E ela chegou a uma conclusão de que todos aqueles que passaram por esse processo e desenvolveram uma resiliência para se tornarem outra pessoa, elas hoje estão num outro patamar. Todas as pessoas que dependeram de assistência TACOM, básica mesmo, aquela primária, não se desenvolveram. Então, o estudo dela se baseia na interdependência que é criada quando você cria TACOM demais em pessoas que estão num momento de fragilidade. E aí eu mandei uma mensagem para a minha professora de psicologia positiva, Mônica Portela, e falei, Mônica, lembra dessa pesquisadora que você citou na aula? Aí ela falou, não sei quem é. Mas ela falou de forma tão franca que a minha hipótese quando ela estava dando aula, isso foi uma neossinapse. De repente, nem ela conhece mesmo a pesquisadora, mas na hora da aula vem. Então, quando você está escrevendo aqui, você recebe neossinapses promovidas por amparo. Você, às vezes, tem um insight no meio de uma aula, no meio até de uma interassistência, conversando com uma pessoa, cara a cara mesmo ali, ombro a ombro, de coisas que depois você, de forma lúcida, para e pensa, de onde saiu essa frase? Eu nunca li isso, eu nunca vi isso, de onde saiu esse tema? A minha hipótese é que isso é uma neossinapse criada por amparo de função. São coisas que, se você parar para analisar cognitivamente, você nunca leu, você nunca estudou, você nunca praticou. De onde isso apareceu ali? E, às vezes, vem de forma tão clara que parece que aquilo ali é uma coisa que já é sua há anos. Então, a minha hipótese é que isso é uma neossinapse promovida por amparo. Muito bem. E, para fechar, expanda um pouquinho mais na estrangeirismologia, o grooming com segundas intenções. O grooming é bem interessante. O grooming quando você lê livros de gestão de pessoas, técnicas de liderança, isso é uma técnica ensinada dentro de empresas. O grooming. O grooming é um comportamento observado nos primatas, onde eles fazem uma atividade chamada catação. Então, um cata lá o piolinho do outro, um faz carinho no outro, e isso acaba sendo uma ferramenta de agraciação, de poder. Quem é liderado abaixa a cabeça para o líder catar ele. E eles ficam catando em volta do líder. Então, você quer reconhecer, numa sociedade primata, quem é o líder, é só ver quem está sendo catado. Se você traz isso para o nosso dia a dia, o que você vê dentro das empresas? É o puxa-saco.
É o cara que gosta de sempre estar elogiando todo mundo, elogia todo mundo, elogia todo mundo. E isso é a técnica de grooming que a gente traz para o dia a dia. E aí, quando eu falo aqui sobre o grooming com segundas intenções, nossa, Adelino, seu verbete de ontem foi muito bom, foi muito assistencial. Eu começo com o processo de grooming e daqui a pouco vem, vírgula. E aí eu entro com o que eu quero de você. Só que se você já está ali naquele momento egóico, você está aberto energeticamente. Você está, vai, pede o que você quiser, agora que eu tô bem mesmo, eu estou feliz, você gera um débito, você gera uma necessidade de como se fosse compensação. Já que eu te coloquei num padrão de bem-estar agora me ajuda. É o toma lá da cá. Ó, te elogiei, agora você faz isso aqui para mim. Nas empresas, o que isso é feito como técnicas de manipulação é impressionante. Tem o tal do feedback sanduíche. Você elogia a pessoa, depois critica. Aí depois elogia de novo. E as pessoas acham que isso é legal. O RH acha que isso é uma técnica fantástica. Isso é manipulação. Isso é manipulação. Informação, né? É uma pergunta aqui de Foz do Iguaçu. Primeiramente, parabéns pela estreia como verbetógrafo. Lembro como ontem, quando a ideia desse verbete nasceu. E fico muito contente em ver sua caminhada reciclogênica. Aí queria que expandisse duas síndromes, a de Munchausen e a de vampirismo energético. Síndrome de Munchausen. Munchausen era um barão alemão em que um escritor resolveu escrever as aventuras de Munchausen. Era como se todas as situações da vida dele fossem fantásticas, era tudo exagerado, era tudo maior. Então, o interassistente que quer criar essa dependência, ele tem uma tendência a aumentar tudo. Então, ele começa a dizer que tudo é maravilhoso, tudo é assistência, tudo é interassistencial, tudo é banho de energia, tudo é ótimo, tudo é lindo. E aí você para pensar, por que ele está tão assim? Aí depois vem o vírgula, e aí a pessoa entra com o pedido dela. Então, é um pouco de aumentar as coisas para pedir alguma coisa em troca, o que não deixa de ser de uma forma de grooming. É uma aventura, a pessoa conta. Se você perguntar para uma pessoa dessa o que te levou a escrever um verbete, ela conta a história da vida inteira. E tudo é uma aventura fantástica. E a outra questão era o vampirismo. O vampirismo. Se você está levando a pessoa para um lugar que você quer e não ela, isso é vampirismo energético. Você acopla com a pessoa. Às vezes eu já vi pessoas tirarem a energia da outra quando você tira a escolha da pessoa. Você tira a parte pessoal da pessoa. Ah, mas eu acho... Não. Escuta o que eu estou te falando. Eu estou numa posição superior. Eu já estou há mais tempo estudando isso. Você vai minando, você vai diminuindo a pessoa para você entrar com a tua verdade na pessoa. Isso é uma forma de vampirismo. Vamos lá? Marcos, tomando um pouco como base até a pergunta que a Gláucia fez, né, a respeito do aplicante de Invex, e também ampliando assim para os outros segmentos das áreas conscienciológicas, como voluntariado, como processo de docência, eu penso que o seu exemplarismo pessoal, né, de você ter um começo rápido e contínuo, né, nas atividades, ela pode impactar em reciclagem de muitas pessoas que estão dentro aqui, né, da instituição, no sentido até mesmo de fixar mais tempo na Invex, né, que isso é um debate que a gente teve bastante na semana da Invex, né, o quanto tem essa questão de dissidência de pessoas da Conscienciologia em diversas áreas, né, às vezes de voluntariados, às vezes da aplicância da técnica, né. E me veio essa questão do insight, né, o quanto, né, esse traço, né, de egoísta, às vezes você está valorizando mais por estar com o aporte do grupo, né, do que pela interassistência que você está criando, ou então por essa questão do título, né, ou então por essa ambição intelectual, né, que eu acho que tem muitas nuances, né, que esse traço do egoísmo ele pode estar assim até de forma sutil, né, mas só que a longo prazo ele pode gerar essa inconstância, né, e até mesmo na manutenção das reciclagens que a consciência ela pode vir a efetuar aí no delongar do caminho dela. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tá. Expandindo até um pouco, além até da própria técnica de inversão, eu vou dar um exemplo de uma amiga minha, espero até que ela esteja assistindo, lá do Rio. Essa semana eu estava conversando com ela, quer dizer, semana passada, e ela me falou, eu estou estudando agora para ser docente, e logo em seguida eu vou escrever um curso livre. Eu falei, que legal. E por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque estão enchendo meu saco e eu tenho que fazer. Porque já está na hora, eu já estou muito tempo voluntariando e
e tenho que fazer. Eu falei, ok, mas qual o seu tema de autopesquisa? O que você espera com isso? Que consciências você espera assistir com essa prática? Qual o benefício interassistencial que você vai gerar? Aí a pessoa ficou num processo de autorreflexão, que eu acho que deve estar durando até agora. Então, você vê o quanto a pessoa vai atrás de um título, atrás de um status, às vezes até imposto por outra pessoa que também tem um objetivo. Será que tem uma meta de cursos livres? Será que tem uma meta de docente? E aí você empurra o voluntário que não sabe por que está fazendo aquilo, mas está fazendo porque também disseram. Será que ela também espera receber algo? Será que quando ela tiver um curso livre, ela vai receber mais amparo? Será que depois que ela for docente, ela vai ter mais banhos de energia? Então, é uma provocação mesmo de cadê o fundamento da interassistência? Cadê o fundamento de ajudar o próximo com isso? Obviamente que depois a gente foi conversando e ela foi melhor qualificando. Ela falou, poxa, então não era nada desse lado aqui que eu estava estudando. Eu posso falar sobre isso aqui, que eu já estou autossuperando e poderia estudar por isso daqui. Essa conversa mudou o tema da monografia dela, de pós-graduação, e ela vai levar a linha dela de autopesquisa para esse lado, que ela já estava tentando reciclar, só que ela estava estudando outra coisa. Percebe? Sim. Você identificou também na sua autopesquisa essa questão das carências, né? Como que as carências elas se interrelacionam, né, com esse traço de egocentrismo, né? Tanto em questão de buscar sempre mais aporte, né? Ainda se manter nessa condição de mais assistido do que assistente. Quando você começa a reduzir o egoísmo, as suas carências elas afloram, né? Você para de alimentar elas. Então, ser reconhecido, receber parabéns, fazer para você ganhar, você passa por um processo ali de melim, porque você fica, caramba, e agora? Quem sou eu sem isso? Quem sou eu sem esse título? Quem sou eu sem esse cargo? Quem sou eu sem esse benefício? Quem sou eu sem essas pessoas em volta de mim? E isso revela as suas carências. É como se você secasse o rio, e aí você tem a oportunidade de ver o que está ali no fundo. Aí você fala, então era isso aqui? Era essa insegurança? Era essa necessidade de aceitação, mas por trás dessa necessidade de aceitação, o que tem? Tem uma rejeição. Rejeição, de onde vem isso? E aí identifica um traço de reciclagem grupocármica entre eu, por exemplo, e minha mãe. Então, eu vou trabalhar isso. Então, eu vou trabalhar isso, inclusive, para poder ajudar outras pessoas que também tenham isso e não conseguem identificar. Então, as carências, elas afloram quando você diminui o egoísmo. Você consegue ver claramente, opa, então é isso daqui. E se você está com a intenção bem calibrada, quando aparece uma carência, você olha e fala, pô, legal, era isso? Agora eu sei o que resolver. Não, é melhor fazer isso do que, nossa, então eu tinha esse problema e não sabia. Não, que bom que ele apareceu. Agora vamos ler, o que tem de livro? Por exemplo, eu tenho uma carência e tenho uma autoculpa, vou ler o livro da Malo, Autocura pela Autorreconciliação. Eu tenho aqui um processo de vitimização, pode ser um assédio, vou assistir a tertúlia da Adriana sobre a opção pelo autodesassédio. Você já sabe aonde pesquisar, e aí você começa a aplicar logo em seguida. Oi? Rio de Janeiro. Interaciologia, página 10, segunda linha. Poderia explicar a dinâmica? A interação autodesassédio egóico, amparo de função? Então, autodesassédio egóico. Você não está objetivando receber amparo. Você está eliminando o seu ego para você se autodesassediar. O amparo vem. É automático. E ele vem sem você esperar. Ele vem quando você menos espera. Porque essa interação ok, a intenção dele está correta. A intenção dele está retilínea. Ele está com uma cosmoeticidade ali em reciclar um traço dele próprio. O amparo aparece, e esse amparo, a gente até discutiu isso bastante esse final de semana no Acoplamentário, esse amparo traz consciências para serem assistidas. Então, você fica, às vezes, objetivando um grau de interassistência e, às vezes, a consciência intrafísica ou a consciência que se aproxima, ela, às vezes, está no mesmo problema que você e ela fala assim, deixa eu ver o que você está fazendo. Você não precisa ter concluído a reciclagem para assistir. O teu processo de autorreciclagem já é um exemplo e você já assiste ali. Olha, eu estou pesquisando isso daqui, pesquisa também. Para a gente debater junto. Lá em cima. Boa tarde. Parabéns aí pelo verbete.
Eu queria chamar a atenção ali, dentro da fatologia, na página 9, na antepenúltima linha tem ali a autoconscientização da interassistencialidade substituindo o assistencialismo. Me chamou a atenção a palavra autoconscientização da interassistencialidade. Queria que tu aprofundasse um pouco mais sobre essa coisa de trazer para a consciência, estar consciente do que é a interassistencialidade. É um pouco daquilo que a gente falou no início. A pessoa veio e me pediu um conselho. Acabou, a pessoa foi embora, você fala, eu acho que eu é que aprendi. Eu acho que eu é que aprendi, acho que eu que fui assistido. Às vezes a pessoa vem com uma dúvida, mas é uma dúvida, pode ter sido até amparada. A pessoa foi utilizada para te fazer... Por exemplo, você está indo numa linha de pesquisa, aí a pessoa chega para você e fala, Marcos, você acha que isso aqui está certo? Aí você para, pensa, não tinha pensado nisso. Ah, legal, mas você podia me explicar? Você achou que você estava fazendo uma interassistência. Quando a pessoa foi embora, você fala, eu acho que eu que fui assistido. Essa autoconscientização te traz uma lucidez que o processo de interassistência ele pode acontecer a qualquer momento. Não é o fato, por exemplo, de você estar aqui ser verbetógrafo e você estar assistindo. Não. Cada pergunta que vem é uma coisa que me faz refletir. Eu posso anotar várias coisas aqui e eu estou sendo assistido no processo da tertúlia. Essa lucidez é que é essa autolucidez da interassistência. Foi? Mais alguma? Foz do Iguaçu. Terapeuticologia. Na página 12, o item 5 que a pessoa quer saber. Ó. O voluntariado, desempenhar assistência em instituição conscienciocêntrica para o exercício da teática tarística. Se você podia ampliar esse item da terapêutica. Não adianta só você ficar na teoria. Vou fazer autopesquisa, vou escrever, vou fazer autopesquisa, vou fazer autopesquisa. Você tem que colocar em prática. E aí, nesse momento, o voluntariado ele é uma oportunidade muito boa para você colocar em prática, porque você se disponibiliza. No momento que você está ali de voluntário, você fala, estou aqui para interassistir. É como se você botasse, não tem aquela plaquinha da loja? Você bota aberto. Você fala, estou aqui para interassistir. E o interessante é que quando você se coloca na condição de voluntário, você não vira essa plaquinha quando você sai da IC. Essa plaquinha ela vai com você, nas suas costas. Pela rua, em casa. Então, essa condição de você se colocar como voluntário. É igual tenepsista, não tem como fora assim, do corpo. fechou, né? Você ia perguntar? Isso. Marcos, parabéns pelo verbete, excelente. Eu gostaria que você, na fatologia, na linha 9, ampliasse e exemplificasse a miopia interassistencial, se ainda não tiver falado sobre isso, e na linha 12, assistencialismo maquiavélico. A miopia é exatamente essa monovisão. É você achar que você está assistindo, a outra pessoa está sendo assistida. É você achar que você está assistindo porque você vai ganhar amparo ou vai ganhar um banho de energia. É a monovisão que a gente falou no início. E na 12, você falou sobre o assistencialismo maquiavélico. O que é o assistencialismo maquiavélico? Era uma coisa, por exemplo, que eu fazia muito. O que é um pensamento maquiavélico? É um pensamento pré-planejado. Você se prepara para fazer assistência. Você se prepara... Se você faz assistência para receber algo em troca, ela tem que ser boa. Porque se ela não for boa, você não vai receber o que você quer. Então, você se prepara para fazer assistência. Eu vou chegar para a pessoa e vou ajudar ela nesse sentido. Mas se ela disser não, eu tenho que ter uma resposta. Eu tenho que ter um mecanismo ali de convencimento para trazer ela. É um pensamento maquiavélico. E se ela disser não? E se ela fizer isso? Como é que eu conquisto? Como é que eu avanço? Como é que eu ganho terreno? Você cria uma estratégia de assistencialismo maquiavélica. Eu preciso que dê resultado, porque se não der resultado, eu não recebo a minha recompensa. Ok? Ribeirão Preto. Coloquiologia. Viu aquela que a gente falou antes? Coloquiologia, página 8, linha 1. Quais são as relações entre a expressão para quem tá bom e o assistencialismo egoísta? Para quem tá bom Você chegou até a comentar alguma coisa. Exatamente. Para essa pessoa tá bom, ela não entende mesmo, então eu vou falar só isso aqui. Não preciso fazer mais. Não vou me esforçar, né? Para quem tá bom.
Essa é braba. Fatologia, página 9, linha 3 e 4, de baixo para cima. Favor explicar o acaso assistencial emergencial, partindo do fato de não existir acaso. E agora? O acaso assistencial emergencial. Eu sou assistente de 2 às 5 quando eu estou dentro da IC. Aí você está andando na rua. Alguém chega e te pede ajuda emergencial. Ou situação que eu já vivenciei, uma pessoa tendo um ataque epilético no meio da rua. Aí você fica naquele dilema. E agora? Chego atrasado na IC? Ou ajuda a pessoa aqui? Se você for pelo egoísmo, você vai falar, onde eu ganho mais? Onde eu tenho mais resultado? Então, às vezes, a interassistência, ela aparece do seu lado de forma emergencial, porque só tem você ali naquele momento. Eu já cheguei a discutir isso até dentro de curso, que é, às vezes, essas emergências, elas acontecem porque só tem você ali perto. Você é o mais próximo. E aí você tem que ter essa lucidez de parar e pensar, será que é o acaso eu estar aqui nessa hora? O que eu posso fazer ajuda? Por exemplo, essa questão do ataque epilético a pessoa estava tendo um ataque epilético, estavam ligando para o bombeiro, para ele vir socorrer a pessoa. E ninguém em volta sabia o que fazer. Eu não sou médico. Mas o que eu fiz ali? Eu tentei acalmar as pessoas em volta. Calma, gente, não toca, vamos... E eu fiquei tentando lembrar quais são os procedimentos de ataque epilético. Acho que a pessoa morde a língua e enrola. Então, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Afasta, deixa a pessoa respirar. E eu falei, o máximo que eu posso fazer é exteriorizar a energia. Para tentar estabilizar o ambiente e ele ficar o mais homeostático possível, e foi o que eu fiz. E cheguei atrasado na IC. E recebi como resposta que eu estava assediado porque não cumpria minhas atividades de voluntariado. Então, esse acaso emergencial onde é que está o verdadeiro voluntariado? Será que ele está só quando você se predispõe ou ele está na emergência ali do dia a dia? É claro que a gente tem que ficar bem atento, porque pode ser assédio mesmo. Às vezes você pode ter alguma coisa ali, o próprio Oswaldo, conversando comigo na revisão do verbete, ele citou até uma situação do professor Valdo, antes de começar uma atividade, uma pessoa veio falar, ele falou não. E aí ele me citou até que depois a Malu foi perguntar para ele, mas por que você não assistiu essa pessoa? Ele era pegadinha. Então, eu acho que tem uma lucidez ali de você saber. Tem outras pessoas aqui no momento que podem ajudar? Tem. Então, eu não sou tão necessário. Só tem eu aqui? Eu acho que essa escolha de assistir ou não, nesse momento, eu tirei o meu ego. O que pode acontecer se eu chegar atrasado? Eu perco. Então, eu prefiro ajudar essa pessoa e deixa que eu perco. Essa foi a minha escolha. Em codigologia, a pergunta é, quais são as cláusulas do seu código assistencial pessoal? Você já falou um pouquinho aí, né? Bom, eu acho que praticamente é esse verbete, né? Então, o verbete já é o código. Vamos lá. São José do Rio Pardo. Qual seria a diferença entre assistência egóica nosográfica e assistência egóica usando a Tares e a cosmoética? Mas está com assistência egóica nos dois, né? Eu acho que eu acho que não existe assistência cosmoética egóica. Não tem como, porque se um dos princípios da cosmoética é que seja o melhor para todos, você tem que abrir mão de ganhar sempre para compartilhar com os outros. Então, egóico não combina com cosmoético. Agora, talvez a pergunta seja, você pode fazer uma assistência egóica baseada na Tares? Sim. Sim, desde que você ganhe alguma coisa no final. Que foi exatamente o ponto que me levou a escrever esse verbete. Quando eu fiz as metrias de interassistencialidade, eu identificava claramente que eu não estava saindo de um ponto para o outro. Eu estava ali no meio. Espera aí, mas eu já dou aula, eu já paro com os alunos para conversar, eu chego atrasado em atividades se eu identificar que eu tenho que assistir a pessoa. Então, eu tenho algum nível de interassistência. O que está me afastando da interassistência cosmoética? O egoísmo. Viu, Marcos, só aproveitando essa questão, existem exceções que eu vejo nesse caso, processo de assistência egóica, do tipo, no avião, a gente sabe lá que a máscara de oxigênio eu tenho que colocar em mim antes da pessoa do lado. Senão, daqui a pouco, eu não consigo nem pegar o cara, e aí são dois. Então, existe, tipo, são exceções
Mas eu só estou falando, por exemplo, então cai uma pessoa no buraco. Ela está lá no buraco, o outro vai ajudar e morre junto. Porque lá não tem oxigênio, a pessoa desceu e ela ficou pensando no outro, não pensou em si. Então, Sim. do ponto de vista de primeiros socorros ou socorros urgentes, tem sempre essa avaliação do resguardo. É bom exemplo do avião. E é bom deixar claro também que o egoísta é eu primeiro. É diferente do egocêntrico, que eu sou o centro do mundo. O egoísta é eu primeiro. Você tem que estar bem com as suas energias para poder assistir o outro. Então, se você pensar no conceito de egoísmo de deixa eu me preparar para interassistir, sim. Você tem um nível ali de egoísmo, bem colocado. Tem até o verbete egocentrismo compulsório do professor Valdo, né? Vamos lá. Parabéns, Marcos, pelo verbete. Em tipologia, na página 12, na primeira característica do assistencialismo egoísta, da competição, eu gostaria de saber primeiro se você percebeu essa característica em você mesmo e como que você fez, se você utilizou alguma técnica específica para superar esse traço da competição. A primeira. Né? Sim, era um ponto muito latente, porque se você quer resultado, você tem que, no mercado, isso é chamado de benchmark. Você tem que usar comparação. Como é que está a outra pessoa? Eu tenho que ser melhor do que ela. Essa pessoa escreveu, eu quero escrever mais. Essa pessoa fez isso, eu tenho que fazer mais. Você usa essas comparações como um balizador de resultado. E a interassistência não é isso. Você pode fazer uma interassistência que tem um efeito evolutivo talvez maior do que 10 interassistências ali avulsas. Então, não tem muito critério. Então, essa questão da competição, ela se torna... Sim, o que é mais evolutivo? É uma mega GESCOM de um livro ou é um curso de campo? Não tem parâmetro de comparação. Não tem parâmetro. Então, a competição ela se torna inócua, ela não existe. No meu caso, essa necessidade de competição, eu cessei ela simplesmente, não quero ganhar. Eu cortei ela na base. Eu não quero ganhar. Não quero que o meu nome apareça, não quero chegar na frente, não quero ganhar, não quero ser reconhecido. Eu lembro quando eu fui fazer entrevista para o voluntariado, as pessoas me perguntavam, onde você quer voluntariar? Não sei. Me diz onde vocês precisam. Porque se eu disser o que eu quero, eu posso estar sendo egoísta. Então, eu já cortava na raiz. Me diz onde precisa. E aí eu me esforço para tentar interassistir. Porque se eu falar que eu quero isso, que eu quero aquilo, eu posso ainda, eu estava no meio da reciclagem, eu posso ainda estar colocando um traço ali de egoísmo. Então, para cortar na base, eu não defino o que eu quero. Eu deixo as coisas acontecerem, claro, me preparando para fazer a melhor interassistência. Em segundo lugar, você acha possível uma pessoa começar pelo processo do assistencialismo egóico, até mesmo pelo traço da competição, e chegar no meio do caminho a conseguir chegar na interassistencialidade? Sim, eu sou um exemplo. Só que a própria pessoa ela só vai ter a intenção de mudar isso se ela estiver muito lúcida ou, como foi o meu caso, se ela tiver um contrafluxo muito grande. Eu não cheguei na conscienciologia por, cheguei feliz. Não, eu cheguei com contrafluxo. Eu cheguei sofrendo, eu cheguei saindo de um emprego, eu cheguei por decisão própria de, chega, não quero mais essa vida. Obrigada. Foi? Bem, então vamos aí. A saideira é de Porto Alegre, que ela pediu para você explicar a exemplologia e a frase enfática. Acho que fica bom que dá um fechamento legal. Bom, fechou bem. Vamos lá, exemplologia primeiro, depois a frase enfática. Tá, deixa eu achar a exemplologia. Exemplologia está na página 11, lá do final, no início da argumentologia. Página 11, exemplologia. Achou? Sim, sim. O assistencialismo egoísta inconsciente é aquele que você acha que está ajudando, achando que sabe o que é melhor para o outro, mas no fundo, lá no fundo, você está fazendo para você mesmo. Como, por exemplo, foram citados vários exemplos. Eu estou assistindo a pessoa, estou fazendo TACOM ali, eu estou fazendo alguma TARES bem básica, e a pessoa está até tendo algum benefício, mas no fundo eu fiz aquilo para mim. Eu fiz aquilo porque eu queria amparo, fiz aquilo porque eu queria estar ali voluntariando para receber algo em troca. Só que isso não fica claro para a pessoa. Então, isso é inconsciente, é um mecanismo inconsciente. Eu acho que a pergunta que traz esse desassédio à tona é: qual a minha real intenção fazendo essa assistência? Eu estou fazendo para o outro ou, no fundo, eu estou fazendo para mim mesmo? Ou a melhor forma de autorreflexão é: se eu deixar de fazer isso, o que acontece? O que eu perco? O que eu deixo de ser?
Se incomodar, é porque tinha algum interesse ali. E o contraponto, que é o assistencialismo egoísta intencional, é o maquiavélico. Você se prepara para ser egoísta. Você se prepara para fazer com intenção lúcida. Existem, o professor Valdo falava isso, existem assediadores gênios. Existem mega assediadores que planejam bem uma assistência egoísta. Ele, às vezes, te dá ali um prazer momentâneo, te dá ali uma situação hedônica, de prazer imediato, para te manter naquela zona de conforto. E para você não evoluir. Isso seria um assistencialismo egoísta intencional. E agora, a frase enfática lá na última página. A frase enfática. Dá uma lida na página, eu acho que é bom ler, o assistencialismo egoísta, autoenganador, gera autoassédio e interprisão grupocármica em oposição à multiculturologia da megafraternidade libertadora, cosmoética, teática e policármica. O assistente egoísta, quando ele tem o processo dele de lucidez, que ele está sendo egoísta, a primeira sensação é de autoengano. Poxa, então me autoenganei até hoje. Então estou me autoassediando. Porque, pelo contrário, você afasta amparo, você está fazendo para você mesmo. Os amparadores eles vão falar, deixa ele lá, ele está envolto lá com ele mesmo, ele se basta. A gente não precisa chegar para fazer amparo. Então é um processo de autoassédio, quem mais perde é você mesmo. E o processo evolutivo, isso gera interprisão grupocármica, então é bem comum você ver que a pessoa depende da sua assistência. Uma das assistências melhores para mim é quando a pessoa aprende a andar pelas pernas próprias, e a partir dali ela evolui. E pode até ser que ela evolua e ela também faça assistência comigo no momento oportuno, num processo evolutivo. Isso é interassistência. Em oposição à multiculturologia da megafraternidade libertadora, ou seja, que cada um tenha a sua própria singularidade, que cada um tenha a sua liderança, é o processo de coliderança, é a coliderança interassistencial. Cosmoética, teática, como eu falei, não adianta só ficar na teoria, tem que praticar, e policármica. Então, agradecemos ao verbetógrafo na estreia, esperamos os próximos verbetes, tá bom? Agradecemos aos tertulianos aqui presentes, que participaram bastante, aos teletertulianos, aos paratertulianos, e até a próxima. Tá bom? Os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 26 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. A Sofia com o Conscienciograma Sem Drama, Madalena com a oficina da técnica da egobiografia proexológica comparada e Adriane com leitura lúcida. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, lembramos vocês que no dia 2 de setembro inicia-se a 12ª turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade EAD. Esse curso objetiva auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das 100 folhas de avaliação e das 2.000 questões do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. As aulas são aos domingos, das 19 às 21 horas, via online. As informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através dos telefones código de área 45, fones 2102-1460, o WhatsApp 99-994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês e até lá. Boa tarde. Você registra sua história atual para acessá-la na próxima vida? A Juriscons convida para a oficina pré-fórum com a oficina técnica da egobiografia proexológica comparada, num laboratório holomnemotécnico, no dia 5 de agosto, das 9 da manhã às 17h30. A oficina será ministrada pela equipe técnica de holomemorialistas, professoras Ana Cláudia Prado, Lília Junqueira, Malu Balona, Nina Rosa Manfroy e professor Paulo Prece. A técnica é o estudo comparativo autocrítico da performance cosmoética efetiva, visando o autorrevezamento multiexistencial alcançado pela Consim, considerando 3 fases da atual vida humana:
da ressoma até o momento em que a consciência toma conhecimento do seu curso intermissivo. Depois, como ela está executando a Proexis e, posteriormente, como ela quer se preparar para o período intermissivo. O investimento é R$ 190, será aqui no CAEC, na sala 1, no Cognitário, e mais informações pelo WhatsApp 45 99 111 6263, pelo e-mail juriscons@juriscons.org ou na recepção do CAEC. Obrigada. O CAEC convida para o curso Leitura Lúcida, que vai iniciar sua 8ª edição no dia 5 de agosto, domingo. Esse curso ele é estruturado em 4 módulos que podem ser feitos presencialmente para quem está aqui em Foz do Iguaçu ou para quem está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, na modalidade EAD. As aulas apresentam ferramentas para leitura técnica e otimizada, métodos para organização dos saberes, recursos para autodesassédio mental somático e tecnicidade para o autodidatismo. Então, se você procura selecionar aquilo que lê e quer tirar máximo proveito da leitura de livros e textos por meio de técnicas de registro e criticidade lúcida, venha participar com a gente do curso Leitura Lúcida. Mais informações pelo telefone do CAEC ou na recepção do CAEC. O telefone é DDD 45 2102 1499. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Dissidência Extrafísica Oportuna. A especialidade é intermissiologia e o verbetógrafo professor Jair Rangel. Agradecemos a presença e a participação. Uma boa tarde e até amanhã.